seja sobre a sua vida nessa manhã. Você pode dizer amém? Você já deu um bom dia para o seu irmão? Eu passei ali vindo ali da área gourmet da igreja, né? O café da manhã abençoado, e pude ali ter a oportunidade de falar com alguns irmãos. Que a graça do Senhor possa de verdade te abençoar nessa manhã, que essa alegria, que essa motivação de estar aqui na casa do Senhor com você permaneça todos os dias ao nosso lado. É uma manhã de gratidão, é uma manhã, eu declaro aqui, de renovação de Deus na sua vida. Estamos aqui na casa do Senhor e certamente seremos renovados de novo, mais uma vez, pela presença do Senhor. Coloque a mão no seu coração, vamos orar a Deus. Fale com Deus nesse momento. Fala: Senhor, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui na Tua presença. Queremos aqui, Senhor, estar diante de Ti para receber algo, ó Pai, a mais, aquilo que certamente precisamos. O Senhor conhece a nossa necessidade nessa manhã. O Senhor conhece a necessidade do Seu povo. O Senhor é que entende, Pai, muitas das vezes o que passamos, o que enfrentamos, e o Senhor cuida de nós. O Senhor está sempre do nosso lado, Pai. A Sua presença é uma presença, ó Pai, que faz a diferença. É uma presença que nos motiva, uma presença que nos renova. Então, Senhor, que a Tua presença possa nessa manhã, Senhor, abençoar-nos, ó Deus, a cada um que já está aqui, a cada um que está chegando, ó Pai, que a Tua mão poderosa seja estendida sobre a nossa vida, Pai, curando, abençoando, levantando, Pai. Nós te agradecemos nessa manhã pelo Teu amor, pela Tua bondade, Pai. Muito obrigado, Pai, porque não estamos entrando por aquelas portas sozinhos. Cada um, Senhor, que entrou aqui, eu declaro, entrou, ó Pai, ao seu lado, entrou contigo. Por isso eu sei que o Senhor vai ouvir a nossa oração nessa manhã. Por isso eu sei que o Senhor vai abençoar, que o Senhor vai ajudar, porque estamos, Senhor, de mãos dadas contigo nessa manhã. Estamos, Senhor, entrando na Tua presença, ó Pai, trazendo, Pai, aquilo que é mais relevante, Senhor, que é a Tua presença santa. Abençoa-nos no Teu amor, pelo Teu poder, Pai. Cuida de cada um de nós aqui nessa manhã, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, arrebanhar, Senhor. Que o Senhor possa trazer de volta, Senhor, aqueles que estão distantes, aqueles, Senhor, que estão talvez ausentes. Cuida, Pai, de cada um de nós nessa manhã, porque nós cremos no Teu poder, Pai. Muito obrigado. Você pode dizer amém? Abra sua Bíblia no livro de Salmos, de número 121. Salmos de número 121. É um clássico desse livro dos Salmos. Se você achou, diga amém. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Levante sua mão e diga graças a Deus. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém. Você pode dizer graças a Deus nessa manhã, por essa palavra de proteção na sua vida, por essa palavra abençoada. Isso resume, querido, uma única verdade, uma única certeza que talvez você tenha nessa manhã,
é a certeza que Deus cuida de mim. Você pode falar isso nessa manhã? Levante suas mãos ao Senhor e diga: Deus, diga mais forte, diga: Deus cuida de mim. Diga para o seu irmão: Deus cuida de você, Deus cuida da sua família, Deus cuida da nossa casa. Você pode aplaudir ao Senhor: Deus cuida de mim. Essa é a nossa certeza nessa manhã, que independente do que estamos enfrentando, essa foi a certeza do salmista: Deus cuida de mim, Ele me protege, Ele me guarda, Ele está comigo. Graças a Deus por isso nessa manhã. Vamos louvar ao Senhor, vamos declarar isso. Levante suas mãos aos céus e expresse essa certeza no seu coração, dizendo: o Senhor cuida de mim. Aleluia. Oh Deus, faça isso nessa manhã. Cante comigo. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco. Eu preciso aprender. Por quê? Porque Ele é quem cuida de mim. E se uma porta se fecha aqui, glória a Deus por isso. Diga: eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Glória ao Senhor. Diga, levante sua mão. Cuida de mim. Cante isso. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Eu não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Cante: Deus cuida de mim. Declare isso na sua vida, vai. Ele cuida de mim. Eu amo a sua casa. E eu não ando sozinho, não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Às vezes a gente passa por isso. Olha só. E se na vida não tem direção, mas é preciso tomar decisão. Mas eu sei, diga, eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha, levante a sua mão para declarar agora. Declare outras portas se abrem. E aí eu aprendo que eu preciso aprender mais de Deus. Só Ele cuida, porque Ele é quem cuida de mim. Diga: Deus cuida de mim. Oh, 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 Deus cuida de mim. Diga: na sombra, a sua sombra protetora cuida de mim. Ele é o meu socorro, Ele não permite que você tropece. Como seu protetor, Ele se mantém alerta. Ele é o Deus que está contigo, querido. Ele anda ao seu lado, Ele anda conosco nessa manhã. Diga: eu sei, Deus cuida de mim. Declare isso: Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo. E eu não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus. Levante a sua mão ao Senhor nessa manhã. Fala: Pai, a tua proteção, o teu amor e o teu cuidado, Senhor, tem me mantido de pé. Nós te agradecemos por tudo nessa manhã, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Ele nessa manhã? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, querido. Às vezes nós precisamos ter essa certeza. O apóstolo vai dizer: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Existem algumas certezas que você não pode se permitir deixar passar. Eu sei que Deus cuida de mim. O diabo não vai dizer ao contrário a isso. As circunstâncias não vão me fazer esquecer que eu tenho um Deus que cuida de mim. Não estamos sozinhos nessa manhã. E eu tenho certeza, querido, que Ele vai renovar a sua força. Fala ao seu irmão, Deus está renovando você nessa manhã. Você pode declarar isso na vida do seu irmão? Diga, Deus está renovando você nessa manhã. Deus está renovando o seu vigor. Deus está levantando você. Libera uma palavra profética na vida do seu irmão. Eu tenho a certeza que Deus está abençoando você nessa manhã. Que Ele está renovando a nossa força. Que Ele está nos fazendo, nos dando a oportunidade de sonhar de novo. Aleluia. Vamos declarar isso. Porque, olha, querido, manda o cansaço embora. Tem alguém cansado aqui nessa manhã? Eu quero que de verdade você fale para o seu irmão, achou cansaço. Deixa Deus renovar você. Amém? Vamos louvar a Ele. O mais importante na vida é seguir, é caminhar. E nós vamos assim, sabe como? Declarando: o meu Deus é maior que os meus problemas. Diga, eu não temerei. Diga, com Jesus eu vou além. Ainda que a figueira não floresça e não haja o brilho nas estrelas, eu não temerei não. Eu sei que para além o sol deixou de brilhar só porque a terra escureceu. Não, 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 a minha vida está em Deus. Vamos declarar isso, diga a Ele. É Ele quem me fortalece e eu vou seguir. Com meu Deus eu vou. Diga pra onde? Bem mais alto. E eu sei pra onde vou. Como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. E eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou. Para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Aleluia! Oh Senhor, nós queremos ir mais além, nós queremos seguir mais alto, Senhor, contigo. É possível avançar, é possível seguir com fé, querido. Aleluia! Sabe por quê? Diga assim: o meu Deus sabe tudo que eu preciso. Pra quê? Pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei não. E eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar só porque a terra é escura. Levante sua mão, cante. Não, 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 a minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. Diga a Ele, é Ele quem eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, pras alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, pras alturas sou filho de Deus. Tem filho de Deus nessa manhã aqui, querido? Olha, quem é filho de Deus, querido, pode todas as coisas. Quem é filho de Deus pode superar as dificuldades, as circunstâncias, porque essa presença é uma presença que nos leva além, nos leva a seguir sempre mais alto. Cante bem alto pra Ele. Eu vou seguir com fé. Quero ouvir você, vai, cante. E eu sei como águia vou, pras alturas sou filho de Deus. E eu vou seguir, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde, como águia vou, pras alturas. Levante a sua mão, cante bem alto, vai. E pras alturas sou filho de Deus. Na sorte, pras alturas sou filho de Deus. Aleluia!
Glória a Deus. Você pode aplaudir mais alto, mas sorte ao Senhor. Aleluia. Como é importante a gente determinar algumas coisas na nossa vida. Às vezes chega um momento que a gente tem que determinar: não, eu vou seguir, eu vou continuar, nada vai me deter. Fala para o seu irmão: nada vai parar você, nada pode parar. Essa certeza a gente precisa muitas das vezes revelar nos momentos mais difíceis da vida, né? A gente precisa muitas das vezes declarar, fazer algumas declarações de força, de ânimo, né? E eu tenho certeza, querido, que essa é a certeza que temos, que perto está o Senhor. Lá em Filipenses vai dizer essa declaração que não pode sair da nossa mente, do nosso coração. Fala para o seu irmão: perto está o Senhor. E se Ele está perto de nós, querido, tudo é possível, né? Tudo é possível quando Ele está perto, porque quando Ele se ausenta, certamente ficamos sozinhos, ficamos sem direção, ficamos sem força. Mas eu tenho certeza que nessa manhã, quando você acordou, lá estava a presença do Pai do seu lado. Ele acordou com você, Ele acordou perto de você. Não é um Deus que está longe, né, queridos? É um Deus que está perto, em qualquer circunstância, em qualquer adversidade. Eu sei que perto está o Senhor, por isso o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Coloca a mão no seu coração, vamos declarar isso nessa manhã juntos. Vamos louvar, vamos declarar que o nosso Deus está perto de nós. Comigo assim: perto quero estar, junto aos seus pés. Declare isso. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Diga nessa manhã: tudo que há em mim, Senhor, tudo que há em mim. Levante sua mão e diga para Ele: eu quero, Pai, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou, não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Levante suas mãos e declare nessa manhã: te louvarei. Declare isso, querido. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Aleluia. Nós te louvamos nessa manhã, Senhor. Nós te louvamos nessa manhã. Oh, querido, declare isso, cante bem alto. Perto quero ouvir só as mulheres. Junto aos teus pés, Senhor, cante. Junto aos teus pés. Oh, Senhor, nós sentimos a tua presença, pois prazer maior não há que me render e te adorar, Senhor. Que me render e te adorar. Os homens, levante suas mãos, homens de Deus, declare comigo bem alto: tudo que há em mim. Diga: eu quero, Senhor, quero te ofertar, mas ainda é pouco. Oh, aleluia. Mas ainda é pouco, sei, se comparado ao que ganhei, se comparado ao que ganhei. Todos, em uma só voz, vamos declarar nessa manhã. Cante: não sou apenas servo, teu amigo me tornei. E nós te louvamos, Senhor, o mais alto que nós podemos nessa manhã. Te louvarei. Aleluia. Oh, querido, louve o seu Deus, louve ao Senhor nessa manhã. Não importam as circunstâncias,
somente a ti, Jesus, eu te louvarei, te louvarei. Diga, não importam as circunstâncias, Senhor, eu vou continuar, eu vou permanecer ao seu lado. Oh, aleluia. Te adoraremos, Senhor, de todo o nosso coração. Em toda e qualquer circunstância, nós vamos declarar somente a ti, Jesus, eu te louvarei, Senhor. Não importam as circunstâncias, assim, somente a ti. Levante as suas mãos ao Senhor, diga, somente a ti, Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Diga, somente a ti, Senhor, o meu louvor, somente a ti a minha adoração, somente a ti, ó Deus, toda a minha vida, toda a minha casa pertencem ao Senhor. Cante, somente a ti, Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor mais forte. Diga, somente ao nosso Deus, somente a Deus, todo o nosso louvor. Você pode dizer amém, graças a Deus. Que Deus abençoe você nessa manhã, querido. Eu gostaria que você estendesse a sua mão na direção de alguém e que você fizesse essa oração. Por alguém que está do seu lado, ou por alguém que está atrás, tendo a sua mão, faça essa oração nessa manhã de fé, essa oração de amor, essa oração de generosidade. Às vezes tudo que nós precisamos é ouvir algumas palavras, né, de ânimo. Talvez se você não ouviu durante a semana, talvez essa oração possa mudar a sua vida. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder de Deus. Eu sei que essa oração de fé, ela tem uma plena eficácia que pode levantar o caído nessa manhã. Então que você declare, Senhor, levanta o meu irmão, Pai, renova a sua força. Senhor, ajuda o teu servo, a tua serva, nessa manhã a permanecer, a continuar, diante desses desafios, diante dessas impossibilidades, diante, Senhor, de tantas coisas que querem desanimá-lo, que querem, Senhor, fazer ele desistir. Ó Pai, que o Senhor, através do teu Espírito Santo, renove a vida dos teus servos. O meu irmão, renova, Senhor, porque, ó Pai, tudo é possível aquele que crê. Senhor, as impossibilidades nesse momento podem, ó Pai, ser vencidas no poder do amor de Deus. Um amor que a cada dia se revela presente, um amor que está sempre conosco. É esse amor, Pai, eu declaro na vida do meu irmão o teu amor, que este poder levante, que este poder renove, que este poder cure, que este poder liberte, Senhor, mas que esse poder também traga salvação aos teus servos, à sua casa, à sua família. Entra, Senhor, nesta casa, entra, Senhor, com providência na vida do meu irmão, Senhor, nas suas necessidades. Supre, Senhor, a necessidade dos teus servos nessa manhã. Ó Pai, que possamos romper o sobrenatural. Tudo é possível, Senhor, que não passem apenas de declarações de canções, de um louvor cantado, mas, Senhor, que verdadeiramente haja um milagre na vida do meu irmão, Senhor, através da tua mão poderosa. Assim nós te pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Graças a Deus por essa oração. Pode se assentar. Que bênção, né? Estarmos aqui nessa manhã de novo e termos a oportunidade de retornar aí, né, no primeiro culto pela manhã do ano de 2022. Eu penso que há muitas dispersões, né? E às vezes nós precisamos fazer aquela concentração. É muito importante a gente, quando está, tem um foco, tem um objetivo, se concentrar nele, né, querido? Porque existe uma necessidade de você conhecer o seu objetivo, de você
ter essa certeza daquilo que você vai fazer, daquilo que está se fazendo. Então é muito importante nós começarmos o ano concentrado. Não se permita desviar o olhar, desviar a atenção, principalmente no que se refere à presença no culto, principalmente no que se refere à sua fé. Então, não deixe nada distrair você, não deixe nada te desorientar. Mantenha o seu olhar firme no seu objetivo. Fala para o seu irmão, fica com o seu olhar firme no seu objetivo. Não deixe que o inimigo desfoque você, né? Desconcentre você. Você permanecer focado, concentrado, eu tenho certeza que vai ser muito difícil você desanimar, você perder isso da sua mente, né? Existe um momento na nossa vida que eu penso que a gente tem que fazer mais do que ouvir. Fala para o seu irmão, é preciso fazer mais do que ouvir, né? E não há nada mais eficaz do que ouvir do que o fazer, né? O próprio fazer aquilo que ouve é muito importante, né? Que às vezes nós precisamos ter uma fé que vá além de uma fé que só te leve a ouvir alguém, ouvir a palavra, né? Mas que te faça fazer algo, construir algo para você, para sua casa e para sua família, né? Jesus vai se deparar com um jovem e até aquele momento estava tudo bacana, né? Ele estava ouvindo as mensagens, ele estava ouvindo os sermões, mas houve um momento que ele faz uma pergunta e Jesus responde. Ele vai dizer, Senhor, eu já cumpro os mandamentos, eu honro ao pai, minha mãe, eu cumpro com a lei. O que ainda me falta, né? Será que você já fez essa pergunta verdadeiramente? O que está me faltando, né? O que está faltando para você? E Jesus vai dar uma resposta para ele, olha, vende tudo que você tem e dê aos pobres e depois você me segue. E quando chegou nesse exato momento dele fazer, ele parou. Estava tudo bacana enquanto ainda estava na teoria do ouvir, mas às vezes nós precisamos de uma fé que nos leve a fazer. Às vezes nós precisamos de uma fé que nos leve a fazer algo, a não só ser ouvinte. Fala para o seu irmão, não adianta só ouvir. Não é, irmãos? Não adianta, você vem para cá, para o culto da manhã e só ouve. Às vezes a nossa fé é uma fé que a gente sabe que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas Jesus disse para ele, olha, você cumpre as leis, cumpre os mandamentos, mas falta você fazer. Fala para o seu irmão, está faltando atitude, né, queridos? Às vezes, o que está faltando para mim? Às vezes a gente se perguntou, né? Às vezes a gente cai nessas cascas de banana, né? O que está faltando para mim? Às vezes está faltando uma atitude, fazer. Fala para o seu irmão, vamos fazer. Convide o seu irmão a fazer algo, vamos fazer. Vamos sair desse meio termo, né? Da vida de só ouvir, de só não. É necessário ter essa fé que também nos leve a fazer algo na nossa vida, algo na nossa casa e principalmente na nossa família. Então eu desafio você, querido, a voltar, estar aqui conosco e fazer essa diferença. Contamos com a sua presença aqui no culto pela manhã. Eu sei que tem irmãos que não faltam, sentem uma alegria plena de fazer esse culto acontecer, fazer com que esses momentos sejam momentos abençoadores, mas em tudo que for em 2022, faça. Deus nos deu o poder e a autoridade para fazer, para realizar. E não vamos ficar só na teoria, não vamos ficar só sendo ouvintes, mas vamos fazer algo mais relevante para a nossa casa, para a nossa vida e para a nossa família. Você pode dizer amém por isso? Está aí transmitido um pensamento de Deus para você e Deus possa te abençoar. Tivemos uma semana tão bacana, né? Será que a gente pode dizer assim? Foi uma semana excepcional. Você que não teve a oportunidade de estar conosco, durante toda a semana nós oramos a Deus debaixo de uma visão, debaixo de uma orientação, e foi muito bom estar aqui começando o ano nesse período de oração. É muito importante a gente saber começar algo, né? Porque de repente você começa algo errado, tudo que você fizer depois disso vai dar o quê, irmãos? Errado, né? É muito importante saber começar, né? É muito importante você ter esse entendimento. Nós passamos a semana toda aqui em oração e fomos ricamente abençoados. Foi um mover verdadeiramente do sobrenatural. Porque o que é o sobrenatural, querido? É o poder de Deus, é a presença do Espírito Santo.
Quando a gente fala em algo sobrenatural, pode ter certeza, meu irmão, que tem muita unção, tem muito poder envolvidos, né? E foi uma semana que marcou a nossa vida. Então, nós podemos hoje recomeçar 2022, crendo que tudo será diferente nesse ano. Você crê nisso? Diga amém. Vai ser diferente, certamente, porque Deus sempre faz coisas novas. Então, foi muito bom e tenho certeza que vai continuar sendo. Vamos participar com os nossos dízimos, nossas ofertas, tudo aquilo que Deus colocou no seu coração. Você que preparou algo para Deus, é muito importante esse momento de fé, né, irmãos? Essa manifestação. E aí, falamos aqui só, né, sair da teoria. Eu acho que um dizimista, ele não é uma pessoa que só fica na teoria, né? Um dizimista e um ofertante, ele não fica só nesse chove não molha, ele decide, não, Senhor, eu creio que Deus é poderoso, e aí ele oferta, aí ele dizima, ele conclui essa certeza com fé, né? Então, que Deus possa abençoar você, que tem sido generoso para com a casa de Deus, para com a casa do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Temos a certeza, irmãos, que nada vai faltar. Então, abra o seu coração, deixe essa generosidade ser presente na sua vida. Que Deus possa abençoar você rica e abundantemente. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Vamos ser gratos a Deus por este momento, por esta oportunidade. Eu sempre vejo esse momento como uma oportunidade, né? Às vezes de poder dar, né? Que bom que você tem para dar. Que bom que você ainda pode, dentro do seu esforço, tirar alguma coisa e dizer, Senhor, eu vou ofertar na sua casa. Muitas pessoas nesse momento não têm essa possibilidade. Muitos nesse momento talvez até gostariam de chegar e falar, Senhor, o que eu não tenho? Mas você tem. Levante sua mão e diga graças a Deus. Levante sua mão e diga, Senhor, muito obrigado, Pai, por esta oportunidade. Eu quero ver esse momento como uma oportunidade, Pai, para transformar minha vida, transformar minha visão. Muito obrigado pela tua generosidade, pelo teu amor, que neste momento é convertida, Senhor, em muitas realizações. Continue abençoando a igreja de Nova Vida em Saquarema, Pai. Uma igreja que tem se mantido fiel. Ó Pai, uma igreja que tem incessantemente trabalhado, realizado obras, Senhor, sociais, obras espirituais, mas isso tudo é possível, Senhor, porque existe aqui sim, homens e mulheres que amam a sua casa, que amam a sua obra. Por isso, Deus, essa obra tem avançado, por isso essa obra, Senhor, nos momentos mais difíceis se mostrou uma igreja firme, se mostrou uma igreja compacta, se mostrou uma igreja sólida, Senhor, porque é pelo poder da fé, Pai, que isso foi possível. E nós te agradecemos, Senhor. Por isso, continue abençoando, Pai, os teus filhos, os teus servos, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Diga graças a Deus. Botou para mim. Amém. Quero nessa manhã compartilhar de uma mensagem com cada um de nós, nessa nova série, né? De mensagens que começamos hoje. Estou abrindo aqui meu esboço. E gostaria muito que você se juntasse à Igreja de Nova Vida nessa manhã, com essa série de mensagens que abre ou que marca o início do ano. E o tema é um novo ano, fala comigo, um novo ano, uma nova visão. Vamos dizer junto? Um ano novo, uma nova visão. Então essas séries de mensagens que serão aqui ministradas vai falar um pouco sobre esse tema, né? É muito comum, queridos, a gente em si, no início do ano, as pessoas buscarem uma revelação. Não é? Você vai ver pessoas que vão procurar, né, horóscopo, pessoas que vão procurar adivinhos, né? Já começa a ter, logo no início do ano, terminando o ano, aquelas pessoas que já começam a dizer, olha, esse ano falaram que Bolsonaro vai morrer. E, né, tem umas coisas dessa, as pessoas começam a
a tentar ter um vislumbre do amanhã. É muito comum isso, né? Como vai ser o ano de 2022? Aí começam vai ser um ano de muitas dificuldades, outros não, vai ser um ano de muitas coisas boas, mas a verdade é que todos nós, de uma certa forma, temos esse interesse em buscar no novo ano que se inicia algo novo, né? Tentar buscar de verdade uma certa revelação daquilo que vai ser. E eu já começo aqui dizendo, querido, que o único que pode revelar o seu amanhã é Deus. Fala, é Deus, né? O que é revelação? É uma coisa que tira o véu, né? Revel, né? Você vê de revelação, vem de revel, ou seja, tirar o véu. Aquilo que está coberto, aquilo que não pode ser visto, aquilo que está por detrás do pano, por detrás do véu. Fala para o seu irmão, só Deus pode tirar, né? Ele pode revelar, aí ele traz essas revelações. Um novo ano, uma nova visão. E nós temos como base para essa primeira mensagem, quero que você abra lá em Números, capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 26 em diante. Números capítulo 13, e nós lemos do 26 em diante. Diz assim, Números 13, 26. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. E lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão os frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos ali descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para o qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Curve sua cabeça, vamos agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado por essa oportunidade de compartilharmos, Senhor, algo que certamente não é revelado por vontade humana, certamente não é, ó Pai, revelado, Pai, por circunstâncias, mas é revelado pelo poder da Tua palavra, Senhor. Que nessa manhã o Senhor desperte os nossos corações, que o Senhor nessa manhã abra os nossos olhos, Pai. Eu faço essa oração como Paulo também o fez. Eu oro para que o Senhor abra os nossos olhos, para que possamos ver, Senhor, que no ano de 2022 certamente há algo diferente para nós, há um futuro melhor, Senhor. Muito obrigado, Pai, por esta oportunidade. Nós somos gratos a Ti, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? A primeira coisa que nós temos aqui é a história propriamente dita como um pano de fundo, não é? Você que conhece a história de Israel sabe que os anos que passaram até esse momento aqui de ser enviados os 12 espias, né, que Moisés vai ali separar, cada um líder de uma tribo, e há aquele momento, até esse exato momento em que eles vão ter um contato efetivo com a promessa. Você sabe que eles passaram por muita dificuldade, não foram anos fáceis. E eu trago aqui essa semelhança para os nossos dias, porque 2021, fala ao seu irmão, não foi fácil. Foi, querido, fácil para você? Não foi fácil perder pessoas que amamos, não foi fácil viver aquele momento de isolamento,
Não foi fácil viver o momento, sim, muitas das vezes, de não termos com o que fazer, né? Alguns irmãos certamente viveram esse momento de escassez, viveu um momento de desemprego, né? Vivemos momentos muito difíceis no ano de 2021, no ano de 2020, no ano de 2019. Eu não sei qual é a sua história de pano de fundo da sua vida, mas eu tenho a certeza, querido, que no ano de 2022, levante a sua mão e diga: Deus tem o melhor para mim. Até esse exato momento aqui, aquele povo era um povo que viveu momentos de dor, momentos de lágrimas. Não foi fácil ser escravo do Egito, não foi fácil, né, querido, acreditar que algo poderia mudar, que algo poderia ser diferente. Entrou geração e passou geração, e parece que aquela situação nunca mudaria, nunca seria diferente, mas de repente Deus traz algo novo. De repente Deus muda a história, Deus começa a trazer mudanças, e eles chegam até esse exato momento aqui, de crer num futuro melhor, de ser desafiado a enxergar que de verdade Deus vai cumprir a sua promessa na minha vida. Você pode dizer isso nessa manhã? Diga: Deus vai cumprir a sua promessa. Não importa o que eu vivi até agora, eu tenho certeza que Deus é fiel. Você pode dizer: Deus é fiel. A primeira coisa que eu penso, querido, é que diante dos transtornos da vida, não fuja da visão de Deus. A primeira questão que eu preciso entender é que mesmo quando tudo parece difícil, mesmo quando você consegue enxergar as resistências, mesmo quando você está vendo as impossibilidades, mesmo quando você só consiga enxergar as circunstâncias, não abandone a visão de Deus para você, não abandone a visão de Deus para a sua família, não abandone a visão de Deus para a sua vida. Diga: Deus tem o melhor. Abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 26. E essa resposta que Paulo, no capítulo 26 de Atos 26, 19, diz o seguinte: assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Paulo, diante de uma grande dificuldade, Paulo, diante de um grande problema, pôde dizer para o rei, pôde dizer àquele homem: ainda que você me ameace, ainda que eu esteja correndo um perigo de vida, eu não vou abandonar a visão de Deus. Você pode levantar as suas mãos e dizer: eu não vou abandonar a visão de Deus. Querido, é fato que diante dessas circunstâncias, o único interesse que o diabo tem na sua vida é que você abandone a visão de Deus para você. A verdade é que existem circunstâncias que se apresentam diante de nós que querem nos roubar a visão de Deus, mas Paulo disse: eu não vou deixar a visão celestial. Ele declarou para o rei Agripa: não fui desobediente à visão que Deus me deu, eu não vou abandonar, porque eu tenho certeza que Deus vai cumprir essa promessa na minha vida. Será que nós temos essa certeza? Eu penso que José também não abandonou a sua visão, o seu sonho, a sua forma de enxergar a vida, quando ele enfrentou aquela dificuldade, quando ele foi vendido como escravo, quando ele foi jogado numa cisterna, quando ele foi acusado por algo que ele não cometeu. José não abandonou a visão de Deus, ele não deixou as promessas de Deus de lado. Querido, o que nós vamos precisar entender, que independente do que viemos a enfrentar em 2022, não abandone a visão de Deus. Não mude o seu pensamento, não mude a sua opinião, não mude as suas promessas, porque as promessas de Deus são, fala para o seu irmão, imutáveis. Não importa o que você enfrente, não importa se você está diante de um tribunal, não importa se você está sendo ameaçado, não importa o que você está vivendo, meu irmão, o que você não pode fazer é abandonar a visão de Deus para a sua vida.
A visão que você vai encontrar, querido, momentos melhores. A visão de Deus para você é que Deus tem o melhor. Essa é a visão que nós devemos a cada dia nos manter fiel. Nos manter fiel à promessa de Deus, seja para o membro da nossa família. Talvez as circunstâncias dizem que essa pessoa não vai mudar, que essa pessoa não vai ser diferente, ou que essa circunstância não vai mudar. Fala, Deus pode. Eu não vou mudar o meu pensamento. O diabo não vai me fazer cair nessa tentação. Fala para o seu irmão, você não vai cair nessa tentação do diabo. Porque às vezes nós somos tentados a abandonar tudo, não é, queridos? Não poucas vezes quantos aqui já pensaram em chutar o balde? Né? A gente usa essa expressão de chutar o balde, jogar a toalha. Mas se nós estamos aqui nessa manhã, é porque nós nos mantivermos fiel à visão do Senhor. É que diante das circunstâncias nós não cedemos, nós não retrocedemos, nós não desanimamos, nós não voltamos atrás, nós permanecemos com o nosso olhar. E querido, essa fidelidade, essa visão, é fé, fala o seu irmão, isso é fé. A verdade é que você vai precisar definir como você vai andar no ano de 2022. Será que você já definiu como você vai andar no ano de 2022? Ou você anda com fé, ou você vai abandonar a visão de Deus para você, querido. E qual é essa visão aqui hoje? É isso que mais importa. Qual é essa visão? Daniel também não fugiu da sua visão diante da cova. Sadraque, Mesaque e Abednego, mesmo jogado na fornalha, se mantiveram com o seu olhar no Senhor. Fala para o seu irmão, o que nós vamos precisar no ano de 2022 é olhar para Deus todos os dias. É não deixar que essas circunstâncias roubem a nossa visão. E eu quero falar um pouco sobre essas visões. Porque, querido, há um grande problema quando a sua visão é uma visão obscura. A primeira coisa que você precisa entender, que uma visão obscura, fala para o seu irmão, traz prejuízo. Nós estamos falando sobre um novo ano, mas não é só um novo ano. Não é começar o ano de 2022, um novo ano, sem uma nova visão. Você não pode, querido, manter os seus mesmos pensamentos que não deram certo em 2021. Você não pode ficar preso a uma circunstância que não aconteceu no passado. Você não pode ficar preso, querido, aos desencontros da vida. Levante a sua mão em 2022 e diga, Deus vai mudar essa circunstância. Deus vai fazer algo novo na minha vida. Deus vai preparar algo melhor. Ele vai dizer, eu sei que pensamentos tenho sobre vós, diz quem? Diz o Senhor, pensamentos de paz e não, que irmãos, de mal, para te dar o fim que você deseja. Deus tem preparado o melhor para mim. Você tem essa visão? Você tem essa visão? Será que você nessa manhã consegue olhar para Deus e dizer, Deus tem preparado o melhor para mim? Algo vai acontecer na minha vida que vai mudar. Algo vai acontecer na minha família que vai mudar. Algo vai acontecer na minha casa que vai mudar a minha forma de ver a vida. O problema, querido, disso tudo que nós estamos tratando nessa manhã, é que tudo começa a dar errado quando a sua visão ela é obscura. A grande preocupação das nossas vidas em 2022 é não deixar a luz apagar. Fala para o seu irmão, não deixe a luz apagar. A grande preocupação no ano de 2022 é você não deixar essa chama apagar na sua vida. É você não deixar a tristeza apagar a chama do Espírito Santo que arde, que brilha dentro de você. Todas as vezes, querido, que nós nos permitimos andar de forma obscura, é que vai ter perdas. Fala para o seu irmão, você vai ter perdas. Existem vidas que estão em plena colisão. Quem é que já viu uma batida de carro muito feia? Levante sua mão. Você que já presenciou na estrada uma batida de carro muito feia. Às vezes é perna para um lado. É ou não é, irmãos? Às vezes é pessoa mutilada, pessoa esmagada. Né? A gente que já teve essa oportunidade de passar por um acidente, a gente não quer nem olhar muitas das vezes. Né? A gente fala, Senhor, toma em tuas mãos. A gente ora, mas a verdade é que nós vivemos uma colisão na nossa vida todos os dias.
E se você não deixar a luz do Senhor brilhar no seu interior, se você não deixar a luz do Senhor brilhar na sua casa e na sua família, cuidado, querido, porque você vai ter perdas. Você vai viver uma vida espiritual de colisão. É por isso que muitas pessoas, muitos casamentos hoje estão em plena colisão. Quantos relacionamentos não estão nesse momento convergindo numa mesma direção? Quantos casamentos hoje estão tomando direções opostas? Quantos relacionamentos, seja de marido e mulher, seja de pai e filhos, seja de irmãos, estão na contramão dessa verdade que nós estamos tratando aqui, vivendo momentos de colisão. Talvez você possa estar vivendo esse momento de colisão com a vida, com você mesmo, com as circunstâncias, mas se você deixar, querido, o Senhor abrir os teus olhos, você vai ver que Ele tem o melhor para você lá na frente. Será que a gente tem se mantido fiel a essa verdade? Se você, querido, se permitir andar nessa vida com os olhos fechados, prepare-se para ter colisão. Prepare-se para enfrentar esses momentos obscuros. E eu coloquei aqui, querido, que uma visão obscura, uma visão que não se entende direito, podem acontecer 3 coisas na sua vida, e que aconteceu aqui de acordo com o nosso texto. Você vai ver aqui que no texto que nós relatamos, 12 homens separados para espiar, um local, os espias, e você vai ver muitas das vezes relatórios completamente conflitantes, porque à nossa volta, querido, existem pessoas que crêem e existem pessoas que não creem. Existem pessoas que têm fé, mas existem pessoas que também não têm. A gente muitas das vezes está rodeado por circunstância. E existem 3 coisas que acontecem quando você está andando nessa vida, quando você está andando nesse caminho, com uma visão obscura que pode acontecer. A primeira delas é que se você não tiver uma visão ampla de quem é Deus e o que Ele tem para a sua vida, você vai viver um momento de divisão. O capítulo 14, lá de Números, retorna lá em Números, capítulo 14, diz o seguinte no versículo 1. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Por que o Senhor está nos trazendo para esta terra? Só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres, nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. A primeira coisa que sempre vai acontecer na nossa vida, quando numa casa onde não tem visão, num casamento onde não tem visão, numa família onde não tem visão, fala o seu irmão, tem divisão. A primeira coisa, querido, que acontece é querer cada um ir para um lado. É ou não é, irmãos? A verdade é essa. As pessoas têm a tendência, nos momentos de deserto, nos momentos de dificuldade, pular do barco. As pessoas tendem-se, nesses momentos onde não tem visão, querido, não tem nada. Onde não tem visão, não tem coisa alguma. E se você não deixar essa chama brilhar na sua casa, vai chegar um momento onde cada um vai escolher ir por um caminho. Assim como foi com este povo aqui. Tudo estava bem até eles se depararem com as resistências. Tudo estava bem até eles se depararem com as circunstâncias contrárias àquela visão, àquela promessa. E aonde não tem, meu irmão, o brilho do Senhor, tem tudo que você possa imaginar. Tem divisão, tem guerra. Você vai ver lá Paulo, quando estava enfrentando aquele naufrágio, quando os ventos eram contrários, a primeira coisa que aqueles marinheiros falaram: vamos pular do barco, vamos sair. Aí Paulo teve que dizer: não saiam, não façam isso, porque ontem um anjo me apareceu pela madrugada e disse que tudo vai dar certo. Levante a sua mão e diga: tudo vai dar certo. Será que nós temos essa certeza, querido? Será que nós podemos nessa manhã declarar no nosso futuro, para o nosso amanhã, ter essa visão de que tudo vai dar certo no ano de 2022? É essa visão que eu e você precisamos ter.
Uma visão obscura leva-nos a lugar diferente, em direções diferentes, pessoas sem referência, querido. O que você observa aqui são 10 homens sem nenhuma referência. O que você vai perceber aqui são pessoas, é um povo que não tinha mais a referência, que não tinham mais a sua visão em Deus, que não tinham mais a sua visão nos seus objetivos, porque é isso que o diabo quer fazer, quer tirar a tua visão, quer matar a sua visão, quer desfocar você. Mas nós precisamos fazer como o salmista que nós lemos aqui, no Salmo de número 121, levantar as nossas mãos e dizer: elevo os meus olhos para onde, querido? Para o monte, para o alto, de onde me vem o socorro? O meu socorro, levante a sua mão e diga: o meu socorro vem do Senhor. É dessa forma que nós devemos olhar para a vida. É dessa forma que devemos olhar para as circunstâncias, mantendo o nosso olhar em Deus, não nos permitindo, muitas das vezes, querido, ser vencido por essas adversidades. Porque nós temos um objetivo, nós temos um alvo, e o nosso alvo é quem, querido? Fala, o meu alvo é Cristo. Às vezes a gente canta isso, mas não vive isso. Vou avançar, ninguém vai me deter, meu alvo é Cristo. Ele é a nossa referência. Passou a partir desse momento aqui, que cada um tem um plano. Veja bem no versículo 4, disseram uns aos outros: vamos escolher um outro chefe, vamos voltar lá para o Egito. E aí cada um começa a ter um plano. O único plano que vai dar certo em 2022, querido, é o plano de Deus. Levante a sua mão, é a promessa de Deus. Não adianta você mudar de plano. Não existe plano B com Deus. Não existe duas alternativas com o Senhor. Aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir. E cada um ali passou a ter um plano. Não, vamos fazer assim, vamos voltar para o Egito. Vamos escolher outro líder aqui. Vamos escolher outra pessoa para poder nos direcionar. Vamos escolher aqui um novo plano, porque parece que esse não está dando certo. Parece que esse plano aqui é um plano falho, é um plano que não tem possibilidade alguma de dar certo. Querido, o único plano que dá certo na nossa vida é o plano de Deus. Se você não entender isso no ano de 2022, você vai viver uma vida frustrada. Vai ser mais um ano de colisão, vai ser mais um ano de perda, porque somente aqueles que vão permanecer em 2022 são aqueles que permanecem com o seu olhar voltados para Cristo, para a cruz. São aqueles que continuam olhando para o Senhor como seu consolo. São aqueles que continuam olhando para o Senhor, acreditando que Ele é um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Quando nós olhamos para Deus, não pode haver dúvida, não pode haver um segundo plano. Quando nós olhamos para Deus, querido, nós sabemos que vai dar certo. É essa a visão que você precisa ter nessa manhã. Uma visão, fala para o seu irmão, uma visão de fé. Levante a sua mão e diga: uma visão de fé. Como eu vou andar, pastor, em 2022? Eu vou andar com essa visão ao meu lado. Eu vou andar com uma visão de fé. Eu não vou andar no ano de 2022 com qualquer outra visão que não seja aquela que é direcionada em Deus. Por isso ele vai dizer: por que eu vou andar com fé? Porque sem fé é o que, querido? Impossível agradar a Deus. Como que eu agrado a Deus em 2022? Quando eu olho para Ele com fé. Quando eu olho para Deus e digo: Senhor, muito obrigado. Pai, eu sei que esses gigantes vão cair por terra. Senhor, eu sei que essa situação vai passar, porque eu tenho o Senhor do nosso lado. Nós conseguimos vencer a divisão. Nós conseguimos vencer esses momentos de indecisão. Uma visão obscura gera, fala para o seu irmão, indecisão. Impasse. Quem aqui já não teve diante dessas circunstâncias de indecisão? Muitas das vezes eu e você somos pessoas que estão indecisas, sem saber que direção tomar, sem saber que decisão tomar. Cuidado, querido, talvez porque você ainda não permitiu que essa luz brilhe na sua vida. Você ainda não está caminhando com o coração. Você não está caminhando com fé. Porque a fé, querido, ela sempre nos leva a dar um passo. A fé nunca vai te deixar indeciso. Uma pessoa que tem fé sempre sabe o que tem que ser feito.
Uma pessoa que tem fé, que ele não fica especulando o que fazer, não. Uma pessoa que tem fé sabe qual é a decisão certa, que na verdade a gente sabe, que a gente que se engana. Nas nossas colisões da vida a gente fica muitas das vezes perturbado, mas a fé sempre nos leva a dar um passo para onde? Para Deus. A fé sempre nos leva a dar um passo mais perto do Senhor. A fé nunca te faz... Ok. Recuar. A fé nunca te faz recuar, né, querido? Mas uma visão obscura gera indecisão. E toda indecisão gera perdas de oportunidade. Toda indecisão, fala para o seu irmão, toda indecisão gera perdas de oportunidade. Querido, você deve encarar que no ano de 2022 não vai ser um ano para você voltar atrás, mas é um ano para você avançar. Todas as dificuldades que eu enfrentei no ano de 2019, no ano de 2020, no ano de 2021, doença. Num único ano, eu tive chikungunya junto com Covid, fiquei internado 4 dias na UTI. No mesmo ano. 5 meses depois, eu operei apêndice supurada. E 6 meses depois, eu tive um infarto e tive que fazer um stent no peito. Fiquei mais 5 dias no UTI. Mas eu sabia, quando eu estava lá naquele lugar, que Deus estava cuidando do meu amanhã. Eu não fiquei indeciso, eu sabia o que era para ser feito, eu sabia o que era para ser pensado. O problema é que quando nós enfrentamos essas dificuldades, nós esquecemos da promessa de Deus. O problema é que ao enfrentar essas dificuldades, nós fechamos os nossos olhos, porque é isso que as dificuldades querem fazer, querem fechar os nossos olhos, querem apagar a chama que arde em nós, mas levante a sua mão e diga, ninguém vai apagar essa luz. Ninguém vai me tirar essa visão, a doença não vai, as circunstâncias não vai, porque eu encarei aquele momento como um momento de oportunidade para crescer, para voltar mais forte, para me levantar, para me reerguer. Eu não olhei para aquela circunstância com medo, eu olhei com fé. Fala para o seu irmão, olhe sempre com fé. Sempre. Pastor, sempre com fé. Independente do que você está passando, continue olhando com fé. Olhe para essas circunstâncias como uma oportunidade de você crescer. Faça como Pedro fez naquela noite, quando não pescou nada. Quando estava diante daquele momento difícil, onde ele não apanhou um peixe naquela madrugada. Foi uma noite fria, foi uma noite difícil. Mas também foi uma noite de uma oportunidade para ele vivenciar a multiplicação de Deus na sua vida. Não é só encarar a vida sobre uma perspectiva, querido, se existe uma perspectiva que você deve ter na sua vida, é a perspectiva de Deus, é a perspectiva de fé, é olhar para a sua circunstância e dizer, essa é uma grande oportunidade para Deus agir na minha vida. Essa é uma grande oportunidade para Deus mostrar o seu poder. Essa é uma grande oportunidade para Deus se revelar agora como um Deus. Ele vai agir. Levante a sua mão e diga, Deus está agindo na minha vida. Essa é uma oportunidade para Deus revelar o seu poder. Isso foi o que aconteceu com Pedro. Ele não pescou nada, uma noite difícil, uma noite de ventos contrários, uma noite sem resultado, e de repente ele se depara com Jesus e ele diz, lança a rede onde é mais fundo, e quando ele o fez, ele pegou, querido. Quando você o fizer, levante a sua mão, a multiplicação, o milagre vai acontecer. É uma oportunidade. O que aquele povo, o que aqueles homens não conseguiam ver, que aquela era uma oportunidade de Deus se revelar mais forte, de Deus se revelar como um Deus que Ele é poderoso. Fala, o meu Deus é poderoso. Uma oportunidade para você mudar de vida, uma oportunidade. Veja aqui no capítulo 13, versículo 17 ao 20.
13, 17 e 20 diz assim: quando Moisés enviou para cevarem Canaã, disse: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa, vejam como é a terra, se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, e se a terra que habitam é boa ou ruim, e se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam o que, irmãos? Corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Eu quero começar a declarar que o ano de 2022 é o ano da multiplicação, é o ano da promessa, é o ano da realização. Eu creio nessa oportunidade, porque se você chegou até aqui, querido, muitos não conseguiram chegar. Muitos não conseguiram chegar no ano de 2022, mas se você chegou, é porque Deus tem coisas grandes para você. Aqui vai falar de um fruto que 2 homens não carregavam, né? Quando eles chegaram lá, eles puderam testificar que Deus é poderoso, Deus é grande. Levante a sua mão e diga: Deus é grande. Eles foram testificar, querido, eu nunca vi um cacho de uva onde 2 homens têm que carregar. Fala para o seu irmão, é muito grande. São coisas grandes. E essas são a oportunidade que você está tendo de olhar com fé. A oportunidade que você está tendo, meu irmão, nessa manhã, é de lançar as suas redes nas águas mais fundas. A oportunidade que Pedro está tendo é de fazer algo novo. É de tentar coisas novas, mesmo vivendo esses momentos de dificuldade, mesmo vivendo esses momentos de perseguição, mesmo vivendo esses momentos onde não há possibilidades. Eu vou tentar coisas novas, porque eu sei que agora vai ser diferente, porque Ele está mandando. Sempre digo aqui quando posso, que se você faz a mesma coisa, você obtém os mesmos resultados. Mas se você faz coisas novas em Deus, você colhe coisas novas. É essa visão que nós precisamos ter no ano de 2022. Oportunidade de não olhar negativamente. A oportunidade, querido, de não se prender às coisas negativas, porque nós temos essa tendência. Vão falar 10 coisas boas para você e uma ruim. Você só ouve a que é o quê? Ruim, né? É impressionante isso, como a gente tem uma tendência de abraçar essa coisa negativa. Vão falar 10 coisas boas de você na rua, 9 coisas boas, mas quando inventarem uma fofoca contra você ruim, parece que o que vai inflamar, o que vai infectar é a negativa. É ou não é, irmãos? Vai dizer aqui, querido, no capítulo 14, que quando eles difamaram a terra, aquilo se espalhou. De 10 homens que difamaram a terra, quando chegou lá na tribo tal, já estava se falando isso, na tribo tal, e quando se viu, meu irmão, aquilo infectou, porque as coisas ruins, onde não tem fé, tem infecção. As coisas negativas é uma praga na nossa vida. As coisas negativas, elas têm um poder de proliferar, de se multiplicar. Qual é a oportunidade que eu vejo aqui? Qual é a oportunidade que você vê na sua vida? A oportunidade, querido, que eu tenho, a oportunidade que eu vejo aqui, é olhar para as coisas que Deus tem prometido. É se manter fiel à visão de Deus. Essa indecisão trouxe a perda dessa oportunidade. Quantas oportunidades você já perdeu na sua vida por não ter fé? Quantas oportunidades você perdeu no ano de 2021, no ano de 2019, no ano de 2020, porque você não teve coragem, porque você deixou ser envolvido por um pensamento ruim, porque você se deixou ser envolvido pela tentação, dizendo que não ia dar certo, dizendo que você não é ninguém, dizendo que nada iria acontecer, e você desistiu, você desanimou, você abriu mão, você retrocedeu, você voltou atrás, você ficou sobrecarregado, você ficou estressado.
Quantas foram as vezes que nós nos deixamos ser levados por essa tentação, ao invés de nós fazermos como Caleb e Josué: se o Senhor quiser, Ele vai nos dar a vitória. Se o Senhor fizer, se Ele quiser, Ele é poderoso. Levante a sua mão nessa manhã e diga: o meu Deus é poderoso. Meu Deus é poderoso, Ele vai fazer algo a mais na minha vida. Eu não vou me agarrar a esses momentos. A minha questão aqui é como você está olhando para o ano de 2022. Como você começou a olhar para esse ano, com fé ou com medo? Será que você, como muitas outras pessoas, não estão olhando para o ano de 2022 com medo de uma economia que tende a cair cada vez mais? Será que você não está olhando para o ano de 2022 acreditando que uma variante qualquer, além da Ômicron, possa causar um dano físico a você? Será que como é que nós estamos olhando para esse 2022? Levante a sua mão e diga: eu estou olhando com fé. Será? Eu estou olhando com coragem, pastor. Eu estou olhando com a certeza voltada para Deus. Eu quero destacar aqui como é que você compreende, como é que você define como você está olhando para o ano de 2022. Se você está olhando para o ano de 2022 com medo, você sempre vai falar o que eles falaram aqui no versículo 28. Leia comigo no versículo 28, 13. Mas o povo que lá vive é poderoso. Eu gosto dessa parte porque esse mais aqui, ele é uma prova real que você não está olhando para a situação com fé. Todas as vezes que você permite nesse seu vocabulário, nesse seu vernáculo, usar essa expressão mais, sempre há uma dúvida, né, querido? Não, o ano de Deus me fez uma promessa, mas está dando tudo errado, mas algo não aconteceu, mas eu estou desesperado. E parece que esse mais quer sempre estar na prateleira da vida. Parece que sempre tem uma proposta de um porém. Sempre tem algo para você não olhar, né? Você vê aqui no versículo 26 que apesar daquele relatório bom, tem um porém. Olha, Moisés, tudo que você disse, tudo que nós vimos lá, a terra é boa, a terra é prometida, mana, leite e mel, olha, está aqui os cachos de uva, está aqui a prova de que aquela terra é muito boa, mas, aí começa a história. Tem muita dificuldade, mas tem gigante, mas já está tudo habitado. Meu irmão, com Deus não tem mais. Fala para o seu irmão, com Deus não tem mais nem menos. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Será que nós temos essa certeza? Será que nós conseguimos olhar para essa circunstância acreditando que esses mais da vida podem ser vencidos pela fé? Querido, esses mais, quer seja gigante, quer seja uma economia falida, quer seja um desemprego, quer seja uma doença, tudo isso pode ser vencido no poder do Senhor. Não existe mais, não existe porém com Deus não, querido. A primeira questão que você tem que começar a observar, que se você tem começado a pautar mais no mais do que no seu próprio objetivo, você já começou a olhar para o ano de 2022 com medo. Sempre tem essa questão desse porém. E isso tudo só quer fazer com que você tenha uma coisa, fala para o seu irmão, medo. Porque quando você, querido, vive esse mais, você vive estressado, você vive ansioso. Você vai ver, querido, que isso tudo levou aquele povo a viver um grau de estresse muito alto. O estresse naquele momento estava muito elevado. Você pensa que aquela atitude de pegar pedras e querer apedrejar o próprio Moisés era uma situação comum? Era uma situação que, em sã consciência, quem iria querer apedrejar Moisés e Arão? Você vê que todo mundo ali estava com a sua mente estressada. Eram pessoas que estavam vivendo a flor da pele. Eram pessoas que estavam sendo carregadas para um abismo. Eu quero declarar no ano de 2022, não fique estressado, não fique ansioso, querido. Deus vai cuidar de tudo. Se aquele povo tivesse pensado assim, não teria BO, né? Não teria estresse,
não teria briga, não teria confusão, não teria divisão, porque quando nós olhamos para a situação com fé, meu irmão, nós cremos no poder de Deus e acreditamos que algo vai acontecer. Se todos aqueles 10 tivessem olhado como Caleb e Josué, não teriam chegado a esse grau de estresse, porque a maioria dos nossos estresses é por conta do porém, é por conta do mais. Meu irmão, o mais você deixa para Deus, meu irmão. Coloca, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o quê? Fala, o mais quem faz é Deus, querido. Você pode dizer amém, você pode aplaudir ao Senhor nessa manhã. Quem vai fazer o mais não é você. Quem vai fazer o mais não é o que você tem, não é o que você sabe, não é na sua força, não é no seu poder. O mais quem faz é Deus, que deixa para Ele, que Ele é especialista em resolver coisas maiores. Eu tenho certeza que todos os demais que surgirem na sua vida, Deus vai realizar um milagre. Você crê nisso? Diga amém. Eu tenho essa certeza. Vou deixar para Deus, deixa para Deus. Não se estressa não, irmão. Não se preocupe, não fique. Jesus vai dizer, não andeis ansiosos por coisa alguma. Porque Ele é quem cuida. Fala, Ele cuida de mim. Nós cantamos isso aqui, Deus cuida de mim. Ele é quem faz o algo a mais, o diferencial é com Deus, querido. Nós precisamos olhar para o ano de 2022 com fé. Nós precisamos olhar para o ano de 2022, olhar para essa circunstância e dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É olhar para essa circunstância e saber que Deus está cuidando de nós. Porque a visão negativa gera estresse. Visão negativa gera perda, visão negativa gera dor. Você vai ver que quando o povo soube daquilo, eles começaram a chorar. 14:1, naquela noite, toda a comunidade começou o quê? A chorar em alta voz. Qual era a causa do choro? A pergunta aqui é, qual era a causa daquela dor? Qual era a causa daquele estresse? A visão negativa. Fala para o seu irmão, a visão obscura. Eu declaro em nome de Jesus que toda a escuridão vai sair dos seus olhos nessa manhã. Porque aonde tem a glória de Deus não tem visão obscura. A causa da dor daquele povo, a causa daquela noite difícil foi porque eles mantiveram o seu olhar nas impossibilidades. Todos os israelitas queixaram-se, murmuravam. Uma das causas das murmurações são olhar para as coisas negativas, porque quem olha para Deus com fé, fala para o seu irmão, não murmura. Não murmura, fala para o seu irmão, não murmure, querido. A murmuração é uma evidência que você não está olhando para Deus com fé. Todas as vezes que você murmura contra Deus, contra alguma coisa que acontece, é porque você não tem olhado para o autor e consumador da sua fé. É olhar para Deus e dizer, Senhor, eu permaneço fiel à minha visão. O que Paulo estava falando para o rei Agripa? O que ele estava falando lá para Festo? Diante daquele tribunal, ele falou, não importa o que você venha falar ou fazer comigo, eu permaneço olhando para Deus. Eu permaneço olhando para a promessa. A causa, talvez, desse medo levou a um grau de confusão, de extrema tristeza, de extrema murmuração. Tudo isso é um sinal de que você talvez esteja olhando com medo. Eu vejo aqui no versículo 29, que diz o seguinte, ao relatarem, os 10 relatando ali a Moisés os acontecimentos, como que era até, eles disseram, olha, os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região, que irmãos? Montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. O que sobrou para o povo de Deus? Nada. O que ele quis dizer com esse relatório para Moisés? Olha, fomos para lá, mas não tem mais espaço para ir para a gente. Onde a gente vai viver? Está tudo ocupado, Moisés. Tudo lá já tem dono. Tudo lá já tem um território marcado. Parece que onde que eu vou botar minha família? Onde que eu vou colocar? Onde que eu vou plantar? Aonde que eu vou trabalhar?
E muitas das vezes, quando a gente olha com esse tipo de visão, com medo, parece que não tem espaço nessa sociedade para nós, parece que não tem espaço para a nossa família, parece que não tem espaço para os sonhos, parece que não tem espaço para as realizações. Mas eu quero te dizer que se o Senhor quiser, meu irmão, Ele vai te dar uma terra prometida. Para mim, na minha opinião, esse relatório aqui dizia isso: olha, não tem espaço para nós. Aonde quer que a gente olhe, Moisés, tem alguém ou tem alguma pessoa. Se a gente olha lá para a região montanhosa, já está ocupada. Se a gente olha para a região marítima, está ocupada. O que é que nos restou? Nada. O diabo vai tentar fazer você olhar dessa forma. Mas Jesus quer que você olhe com fé e fala: tem muita coisa ainda para acontecer na minha vida. Levante a sua mão e diga: tem muita coisa boa. Você pode declarar isso em nome de Jesus. Diga: tem muita coisa boa, tem muito lugar. Deus vai me dar um lugar espaçoso. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Tem muita coisa boa para acontecer na sua família. Tem muita coisa boa para acontecer no seu casamento. Tem muita coisa boa que vai acontecer no ano de 2022. Porque se o Senhor quiser, Ele vai nos colocar nessa terra. Se o Senhor quiser, Ele vai cumprir a sua promessa. Está entendendo a diferença da visão? Está entendendo qual é a diferença de olhar com medo e olhar com coragem? Está entendendo a diferença de olhar com medo e olhar com fé? Porque quando a gente olha com fé, meu irmão, a gente crê no poder de Deus. A gente consegue enxergar além, querido. Olha, essa é o diferencial. A grande diferença aqui é que eles não olharam com fé. Eles achavam que não tinham mais espaço. Eles achavam que não havia lugar, que não havia possibilidades. Enquanto a fé dizia para eles: há um lugar melhor, há uma possibilidade, há um caminho, eu vou abrir um caminho, eu vou abrir essa porta. Quantos aqui creem que Deus tem o poder para abrir portas nessa manhã? Eles falaram aqui: olha, humanamente não tem nem para onde a gente ficar. A gente vai para onde? Vai para o deserto? Por isso eles preferiram voltar. Por isso eles preferiram retroceder, voltar para a escravidão, voltar para uma visão antiga. É isso que o diabo quer fazer com você. Ele quer que você retroceda, ele quer que você volte atrás, mas Cristo quer que você continue nessa manhã. Todos esses desafios eram para que eles perdessem a sua esperança, perdessem o ânimo, perdessem a coragem e, acima de tudo, perdessem o que, irmãos? A fé. O diabo quer que você abandone a fé. O diabo quer que você volte para trás, que você retroceda. Mas lá em Hebreus vai dizer que aqueles que confiam no Senhor, meu irmão, não retrocedem, não voltam atrás. Vocês não são daqueles que voltam atrás, mas você é daquele que continua, caminha, avança. Eu profetizo isso para a igreja de Nova Vida nessa manhã. Eu profetizo aqui nessa manhã que nada vai fazer você voltar para trás. Deus tem algo melhor para mim. Então vamos olhar mais para o ano de 2022 com essa visão. A primeira coisa, querido, que quando nós olhamos com medo é que nós subestimamos o poder de Deus. Não subestime o poder de Deus. Fala para o seu irmão: não subestime o poder de Deus. O problema aqui, desses 10 homens, para mim, é que eles não só subestimaram as suas capacidades, como também subestimaram a capacidade de Deus. Eles subestimaram a capacidade própria, se achando incapazes, se achando impossibilitados, e automaticamente impossibilitaram uma visão de ver esse Deus como um Deus que pode todas as coisas. Eles subestimaram o poder de Deus. Deus, levante a sua mão nessa mão: meu Deus é poderoso. Como é bom a gente ter essa certeza, né, querido? Olhar para uma situação e dizer que isso não é nada. Isso, fala para o seu irmão: para isso para Deus não é nada. Você crê nisso? Não é nada. Fala para o seu irmão: não é nada, irmão, fica tranquilo, fica em paz, desestressa. Fica light, fica tranquilo. Esse Deus vai se levantar e vai te dar vitória.
Fica em paz, descansa o teu coração. O nosso Deus é um Deus de vitória, é um Deus de milagre, é um Deus que derrota exércitos, é um Deus poderoso, é um Deus que abriu o mar. É um Deus que nos tirou da mão de Faraó e nos fez habitar numa terra prometida. Por isso Caleb e Josué disseram: se o Senhor quiser, Ele vai fazer, porque tudo é possível para Ele. Tudo é possível para o meu Deus. Essa é a visão. Não tenha uma autoimagem do fracasso. Olha o versículo 32 do capítulo 13. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra pela qual fomos em missão de reconhecimento, olha como que é essa terra, ela devora os que nela vivem. Todos que vimos ali são de grande o que, irmãos? Vimos também gigantes, descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Eles começaram a se ver como uma pessoa incapaz, pessoas pequenas. Olha, Moisés, pessoas que vivem lá são pessoas de grande estatura, são pessoas que devoram, são grandes guerreiros, e começaram a olhar para eles como pessoas incapazes. Meu irmão, quando você olhar para você, olhe para Deus e você vai ver que tudo é possível na sua vida. Você não vai se sentir pequeno, você não vai se sentir desmerecido, você não vai se sentir, querido, preterido, você não vai se sentir fraco, você não vai se sentir uma pessoa, um incapaz, um inseto. Olha só aqui da visão daqueles 10 homens, nós somos insetos. Não, meu irmão, fala: eu sou grande com Deus. Eles é que vão ver quem é o meu Deus. Será que nós não temos que viver uma vida em 2022 assim? Ou será que nós vamos passar o ano de 2022 como foi o ano de 2019, 20, 21, reclamando, dizendo que eu não posso, eu não vou conseguir, não tem espaço para mim, nunca vai se abrir essa porta, isso nunca vai acontecer? Levante a sua mão e diga: eu creio no poder de Deus. Não adianta, não vou olhar para as circunstâncias assim, não vou olhar dessa forma a vida. Eu não quero, fala para o seu irmão: eu não vou olhar para a vida mais assim. Não vou olhar para o ano de 2022 como foi o ano de 2019, 20, 21, não. Fala para o seu irmão: olhe com fé, irmão. Olhe com fé. Não tenha uma autoimagem do fracasso. Você pode todas as coisas. Eu quero dizer que você pode todas as coisas. Eu quero dizer, meu irmão, que Deus te separou para você ser um vencedor. Eu quero te dizer que você não é essa pessoa que o diabo tem tentado dizer que você não é ninguém, que você não vai conseguir. Enquanto o diabo está dizendo isso para você, Deus está mandando você avançar. Deus está dizendo para você que Ele te separou para ser um vencedor. Será que nós não estamos sendo levados por esses sentimentos de medo, de pânico, de terror? A pergunta que cabe aqui até agora nessa mensagem é: quem você decidiu ser no ano de 2022? A pergunta que nos cabe aqui nessa manhã: pergunte ao seu irmão, quem você vai ser nesse ano? Pergunte a ele: quem você vai ser nesse ano? Será que você vai ser uma pessoa que vive aterrorizada pelo pânico, pelo medo? Será que você vai ser uma pessoa que vai olhar para você e continuar enxergando que você não vai conseguir? Meu irmão, eu decidi ser uma pessoa que anda com fé nesse ano de 2022. Quem você vai ser? Uma pessoa que anda com fé, uma pessoa que olha para Deus, uma pessoa que não deixe que as circunstâncias o vençam. Quem você vai ser no ano de 2022? O problema aqui, meu irmão, não estava na terra. Fala para o seu irmão: o problema aqui não era a terra. A terra era boa, sim ou não? As frutas que lá tinham eram boas, sim ou não? Era uma terra que manava leite e mel, sim ou não? Então, qual o problema? O problema não está na terra. Fala para o seu irmão: o problema está na forma que você vê a vida. Está entendendo isso, Igreja Nova Vida? Qual vai ser o problema de 2022? Problema nenhum. O problema é como você vai enxergar tudo que vai acontecer. Se você vai enxergar a vida com medo ou se você vai enxergar a vida com fé. Se você vai ver essa circunstância para te afundar ou se você vai ver essa circunstância para te jogar mais alto ainda.
Porque quando eu olho para as minhas circunstâncias, eu vejo uma oportunidade para mim crescer, eu vejo uma oportunidade para mim avançar, para mim ser mais abençoado ainda. Fala, eu vou ser mais abençoado. Essa é a forma que eu vou ver o ano de 2022. Uma oportunidade para mim vencer, uma oportunidade para mim, querido, ir mais longe, ir mais alto. Uma oportunidade que Deus está nos dando de crescer, de avançar e multiplicar neste ano de 2022. Como nós vamos encarar essa questão? O problema aqui não era a terra, o problema aqui não era os frutos, o problema aqui era só meu irmão, a visão daquelas pessoas. Porque aonde não tem visão, vai dizer lá em Provérbios, o povo perece. Sim ou não, irmãos? Aonde, fala para o seu irmão, onde não tem visão, tudo perece. Mas onde tem visão, tem reino, tem bênção, tem promessa, tem coisas grandes. Levante a sua mão, tem coisas grandes. Na minha casa tem visão, na minha família tem que ter visão, para o meu casamento tem que ter visão, fala para o seu irmão, para tudo na vida, queridos. Não se anda nessa vida de olhos fechados, não se anda nesse caminho sem uma visão de fé, uma visão de ousadia, uma visão de conquista. A visão de fé para mim aqui está no capítulo 14, do versículo 6 ao 9. Olha que diferença, irmãos, de visão. O versículo 6 do capítulo 14 diz assim: Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra dos 12, foram somente os 2 que rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade israelita: a terra que percorremos em missão de reconhecimento, em missão de visão. Sabe qual é a sua missão nessa terra? Sabe qual vai ser a sua visão em 2022? Continuar olhando com fé. Essa era a missão daqueles 12. Era apenas para que eles pudessem ver. A terra da comunidade, a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar na terra onde manam leite e mel, e dará a nós. Somente não sejam o que, irmãos? Rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo desta terra, porque nós, eu e você, vamos devorar eles como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está comigo. O Senhor, levante a sua mão nessa manhã e diga: o Senhor está conosco. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. O Senhor está conosco. Olha, querido, a visão mudou, a vida, o ambiente mudou. Enquanto aqueles homens estavam se vendo como inseto, ele disse: negativo, nós vamos devorar eles como se fosse pão, nós vamos destruir, cada um deles vão cair diante de nós, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aquele que está conosco, levante a sua mão e diga: é mais poderoso. Aquele que está ao nosso lado é o Senhor das batalhas, é o Senhor dos exércitos, é o seu nome, e nós vamos sair dessa terra mais que vencedores. Nós vamos entrar lá, nós vamos arrebentar as portas do inferno, nós vamos arrebentar as portas da vida, porque certamente, querido, não seremos pessoas obstinadas, não seremos rebeldes. Aqui vai falar: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde manda leite e mel. Somente não sejam o que, irmãos? Rebelde. Porque incredulidade, fala para o seu irmão, é rebeldia. Você vai ver lá que também no livro de Hebreus, que eles vão ser citados como pessoas que sequer entraram na terra da promessa. Se você quer ser lembrado com fé, se você quer ser lembrado lá na frente por alguém, pelos seus filhos, pela sua geração futura, comece a olhar para Deus hoje com muita fé, porque a sua visão de fé agora está mudando o seu futuro amanhã, está mudando o futuro da sua família, está mudando o futuro da sua geração. Os seus filhos, os filhos dos seus filhos serão ricamente abençoados, porque você está olhando com fé hoje para Deus. Olhe para Deus com fé hoje, você vai colher o melhor amanhã. Quando se olha para Deus com essa certeza, para mim aqui, querido, para mim aqui, eu penso que quando eles olharam lá no versículo 6 e 9, está dizendo aqui: Deus mais um é muito. Fala para o seu irmão: Deus mais um é a maioria.
Fala para o seu irmão, Deus mais um é a maioria. Que matemática é essa? Meu irmão, Deus não precisa de nada. Se Ele quiser, Ele disse aqui, Ele disse a toda a comunidade até que percorremos em missão, é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, se o Senhor se agradar de você nessa manhã, Ele vai te abençoar, Ele vai cumprir a sua promessa na sua vida, querido. Se o Senhor se agradar de nós, se Ele quiser, ou seja, Deus mais eu é o suficiente para sermos vencedores. Nem sempre, fala para o seu irmão, a maioria tem razão. É ou não é, queridos? Essa verdade ficou expressa aqui. 10 falaram que a terra não tinha jeito, mas 2, mas a fé em Deus é o suficiente para Deus te dar vitória. Essa matemática de Deus, fala para o seu irmão, a matemática de Deus é diferente. A matemática de Deus é Deus e você, vitória. Você e a multidão muitas das vezes pode significar um prejuízo, uma perda. Quantas das vezes você achava que poderia, queria conseguir e não conseguiu? Mas quando Deus libera uma palavra de vitória, tudo acontece. Levante a sua mão e diga, tudo vai acontecer na minha vida. Depende da visão, uma nova visão. Um novo ano requer uma nova visão. Um novo tempo, não é tempo de olharmos para trás, não é tempo de voltar, não é tempo de retroceder, é tempo de continuar olhando para o Senhor e declarando, o Senhor vai cumprir a sua promessa na minha vida. Se o Senhor quiser, Ele vai nos dar vitória, querido. Eu penso que olhar com fé é colocar Deus em primeiro lugar. Fala ao seu irmão, se você quer ser vencedor, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Isso aqui ficou bem claro aqui no versículo 6, 7, 8 e 9. E eu gosto dessa expressão do 8, que aqui é usada por Caleb. Olha só o que Caleb vai declarar, se o Senhor se agradar de nós. Você percebe, meu irmão, que todas as falas de Caleb, ele coloca Deus em primeiro lugar? Se você quer ser vencedor no ano de 2022, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida e Ele vai te fazer mais do que vencedor. Você não vai ver Caleb falando dele mesmo. Você não vai ver Caleb colocando o que ele sabia, o que ele entendia. Ele coloca Deus em primeiro lugar. O segredo de uma vida vitoriosa é colocar Deus acima de todas as coisas. É colocar Deus em primeiro plano, é consultar o Senhor. Antes de você tomar uma decisão, dobra o teu joelho e fala, Senhor, será que é da tua vontade? Será que é o Senhor que quer isso para a minha vida? Será que o Senhor quer aquilo para a minha vida? Senhor, o que é que tu quer? Senhor, eu quero te agradar. Fala para o seu irmão, você tem que agradar a Deus. O que agrada a Deus? Hein, irmãos? O que agrada ao Senhor? Fala para o seu irmão, a sua fé. Porque sem fé, fala para o seu irmão, é impossível. Se existe algo que é impossível, é isso. É não olhar com fé. Todas as vezes que você olha com fé, você está agradando a Deus. Quer viver um ano de gratidão em 2022? Comece a olhar para Deus com fé, com muita, fala para o seu irmão, com muita fé. Olhe para o ano de 2022, olhe para Deus, olhe sobre a perspectiva do Senhor, mas olhe com fé, querido, olhe com coragem. Foi essa visão que Josué teve e agradou o Senhor, porque daqueles 12, só os 2 entraram na terra prometida. Só eles conseguiram ver a promessa de Deus, porque só vê a promessa de Deus, só quem testifica da promessa de Deus é quem olha com fé para Ele. Não conheço nenhuma pessoa que conseguiu chegar na terra prometida olhando para Deus com incredulidade, olhando para Deus murmurando, olhando para Deus reclamando. Todos eles, querido, morreram no deserto. Se você quer viver no ano de 2022 uma vida rica e abundante, comece a olhar com fé. Comece a olhar com muita fé. Você pode dizer graças a Deus. Coloque Deus em primeiro lugar. Foi isso que Caleb fez. Se o Senhor se agradar de nós, é Ele que vai fazer. Fala o seu irmão, Ele vai fazer. Caleb enfatizou, se Ele se agradar de nós, Ele pode. Levante a sua mão e diga, Deus pode. Ele não falou que Ele podia. Ele não falou que aquele exército de Israel podia. Ele falou, se Deus quiser, Ele pode. Porque em Deus nós podemos o que, irmãos? Todas as coisas. Posso todas as coisas naquele. Você vai ver sempre as pessoas colocando Deus em primeiro lugar. A partir de hoje, meu irmão, coloque Deus em primeiro lugar em tudo que você vai fazer. Bom ou ruim, coloque Deus em primeiro lugar. Está aqui nessa manhã, fala para o seu irmão, é colocar Deus em primeiro lugar. Você poderia não estar, poderia ter dormido um pouco. Quem gosta de dormir um pouquinho até mais tarde, levante a mão, né?
É bom, vai dizer que não é, irmão? Dá aquela, né? Não é todo dia que você acorda tarde, senão você vai empobrecer, né? Acho que é provérbio, né, Diácono Antônio, que fala que se o preguiçoso, né, ele está fardado ao fracasso, a falhar, né? Mas, né, acordar de manhãzinha, um sono a mais, mas eu falo para o seu irmão, eu estou aqui graças a Deus. Faça isso todo domingo pela manhã, meu irmão. Vença os obstáculos, esteja aqui para louvar o nome do Senhor e ser abençoado todos os dias na sua vida, pela palavra de Deus. Coloque Deus em primeiro lugar. A terceira coisa de quem olha com fé, querido, está no versículo 9. No final ele disse, a proteção dele se foi, mas o Senhor está conosco. Levante a sua mão e diga, Deus está comigo. A deles se foi, meu irmão, porque quando Deus entra no negócio, Ele entra para vencer. Quando Deus entra, quando você coloca Deus em primeiro lugar, Ele só entra para vencer. Ele nunca entra na sua vida para perder nada, porque com Deus não tem perdas, com Deus só tem conquista. Você pode dizer glória a Deus. Com Deus não tem colisão, não tem. Com Deus não tem perna para um lado, cabeça para o outro. Com Deus que você chega intacto do outro lado, porque Ele nos guarda de todo o mal. Eles perderam a sua proteção, mas a partir de agora o Senhor está conosco. Não tenha, para encerrar essa mensagem, ouça bem o que o Senhor está dizendo para você no final desse versículo. Não tenham medo. Olha para o seu irmão nos olhos dele e diga bem forte para ele. Olho no olho agora, olho no olho. Olha no olho dele e diga, não tenham medo, não tenha medo. O Senhor vai cuidar de tudo para você. Você pode aplaudir ao nome do Senhor, graças a Deus. Levante-se nessa manhã, fique de pé agora, levante a sua mão, levante aplaudindo ao Senhor. Não tenham medo deles. Essa é a visão que Deus quer que você tenha. Não é uma visão de medo, não é uma visão de desânimo. Não deixe o diabo cegar você. Às vezes quando você começa a ver muita coisa, você está começando a ficar cego, porque é isso que o diabo quer, que você olhe para todas as direções. Deus só quer que você olhe para Ele nessa manhã. O diabo está tentando desfocar a sua visão, está tentando fazer com que você tire a sua visão do seu objetivo, irmãos. Tem um jogo lá, que eu gosto muito de jogar com a minha família, que se chama War, e é muito bacana esse jogo. É um jogo de guerra. Fala para o seu irmão, você está numa guerra. E essa guerra só vence quem fica com os seus olhos no seu objetivo. É assim que se fala, seu irmão, é assim que se vence a guerra. A guerra não se vence olhando para todas as direções, não, irmão. Porque as circunstâncias só querem tirar a sua visão de Deus. Esses momentos difíceis que nós enfrentamos em 2019, 20, 21, não sei, ou até anos passados, só tiveram um objetivo: fazer você olhar com medo, desviando o seu olhar de Deus. Olhe para Deus e vocês serão iluminados. Eu profetizo nessa manhã, e se você olhar para Deus, toda a sua casa está sendo iluminada agora, o seu corpo, a sua mente. Eu profetizo que vai sair toda a escuridão da sua vida aqui nessa manhã. Meu irmão, em nome de Jesus, Deus vai te tirar desse lugar escuro e vai te levar para um lugar onde tenha a sua luz.